Olá pessoal, todos bem-vindos a mais uma aula do canal Gênios da Física. Na aula de hoje nós vamos iniciar uma nova playlist denominada Humor na Física, onde nós iremos analisar tirinhas, charges, físicas e fazer a discussão conceitual da mesma, tá certo? Então hoje nós vamos começar aqui com uma tirinha, né, do Jim Davis, né, direitos autorais dele, claro, né, da tirinha, é do Garfield, né? Então diz o seguinte, né? Aqui no primeiro quadro da tirinha, né? Garfield chega de ser gordo. E aí ele diz: estou ouvindo, João. Quero que você perca bastante peso. Ouviu bem? E ele responde: falou. Em seguida, John pergunta: ei, aonde você vai? E Garfield diz: a um planeta cuja gravidade seja menor. Então perceba, né? Então vou começar avaliando aqui a segunda quadro dessa tira, né? Então quero que você perca bastante peso, né? Então, como nós falamos de peso, pessoal, né? Quando ele está se referindo a peso aqui, né? Lembra que peso é uma força, né? E é uma força que nós conhecemos muito bem como sendo a força gravitacional, né? A força gravitacional, força-peso, ela é o produto entre a massa do corpo vezes a sua aceleração. Essa aceleração é chamada de aceleração da gravidade. Então, o peso de um corpo ele é definido como sendo o produto entre a massa do corpo e a sua gravidade, a aceleração gravitacional, certo? Bem, e aí você pode estar se perguntando, né? Há muita confusão entre as pessoas, né, até na hora de se expressar, né? Então, eu vou perder peso, eu vou fazer. Então, na verdade, tem que ter muito cuidado com isso, porque peso é uma força. E aí, como tal, né, muitas das vezes o cidadão ele tá se referindo à sua massa, né? Eu vou perder peso, né? O cara que está numa academia, na verdade, ele quer perder massa, né? O peso é uma força, que é o produto entre a massa e a aceleração. Então, para você perder peso, né, no sentido da palavra, né, numa frase que tiver no sentido de a pessoa tá gorda ou tá magra, quer ganhar peso, né? Na verdade, essa palavra peso já caiu no jargão popular. Na verdade, o que você quer é ganhar ou perder massa, né? Por quê? Massa, pessoal, é uma propriedade intrínseca do corpo, né? Então, a massa, por exemplo, a minha massa é de 90 quilos aqui na minha cidade. Se eu for para outra cidade, a minha massa vai continuar 90 quilos. Claro, se eu manter os padrões, né, de alimentação, não, não fizer nada que altere a minha massa, ela é uma propriedade intrínseca do corpo. Então, a minha massa, se eu mudar de cidade, continua a mesma. Se eu for para o espaço, a minha massa é a mesma. Se eu for para qualquer situação, a minha massa vai continuar a mesma, ou seja, uma propriedade intrínseca do corpo. Se o corpo existe, a massa está lá, certo? Então, como é que você pode alterar a sua massa? Com dieta, né? Então, já estou pensando aqui o cara de academia, né? Então, o cara que faz dieta, ele pode perder massa, né? Ou ganhar massa, dependendo da sua proposta, né? Do seu propósito. Fazer atividade física, né? Exercício físico. Ficar sem comer, né? Então, a pessoa ficar sem comer, fazer atividade física, fazer dieta, faz com que você ganhe ou perca massa, certo? Então, o certo seria o quê? Quando você está na academia e o camarada diz, você quer ganhar ou perder peso, né? Então, essa palavra tem que ser trocada. Você quer ganhar ou perder massa, né? Então, essa é a forma correta de expressar numa situação, numa frase, num sentido que você está se referindo a uma academia, né? Ou seja, dependendo do metabolismo de cada um, você pode ganhar ou perder massa fazendo dieta, exercício físico ou ficar sem comer, por exemplo, tá? Já a aceleração da gravidade, pessoal, né? A gravidade ou aceleração gravitacional é bem interessante porque ela é uma aceleração, né? Então, o que é uma aceleração? É a variação de velocidade no tempo,
perfeito? E aí, o que que essa gravidade, qual é lá de acordo com a gravitação universal, a gravitação newtoniana, né? Essa gravidade ela é igual a um produto entre a constante gravitacional, G maiúsculo, vezes a massa do corpo a, que gera a aceleração, no caso, se nós estivermos na Terra, seria a massa da Terra, dividido por o seu raio ao quadrado, né? O raio da Terra ao quadrado. Então a Terra tem formato esférico, a gravidade é aproximadamente 10, tá? Mas nós vamos ver já já que ela depende de muitas situações. Então essa gravidade igual a 10, ela é o resultado do G, que é uma constante gravitacional, que vale 6,67 vezes 10 a menos 11 newton metro quadrado por quilograma ao quadrado, vezes a massa da Terra, que é 6 vezes 10 a 24 quilos, aproximadamente, dividido pelo raio da Terra, que é em torno de 6.400 quilômetros ao quadrado. Quando você multiplica tudo e divide pelo raio ao quadrado, você encontra um G aproximadamente 9,8, né? A gente está arredondando aqui para 10 metros por segundo ao quadrado. Então perceba que a gravidade depende dessa constante, da massa do corpo que você está considerando, a massa de um planeta, vezes dividido pelo seu raio ao quadrado. Então essa gravidade, além disso, né, ela depende também da latitude do local que você está no planeta, da altitude, né, se você está subindo uma montanha ou descendo, e depende também de uma profundidade, né? Então se você mergulha, né, num lago, num rio, num oceano, né, de acordo com a sua profundidade, essa gravidade também vai alterar, tá? E por fim a composição do solo, né? Então isso já é mais a parte geológica. Então em regiões onde há muito minério de ferro, você consegue perceber, né, a variação do campo gravitacional, né? Porque ali tem mais massa, mais matéria, vai atrair mais os corpos para baixo, né? E aí a gravidade é alterada nessas situações, né? Na parte geológica. E aí existem aparelhos chamados gravímetros, né? Que medem essas variações da gravidade local. Perfeito? Então, assim, como é que você poderia alterar a gravidade, né? Em uma situação específica? Então, primeiro, mudando a latitude, altitude, profundidade, ou indo para um lugar onde a composição do solo é diferente. Então, são 4 itens. Outra maneira de mudar a gravidade, como o Garfield sugere aqui, um planeta, né? Mudando, indo para um outro planeta. Então, se você perceber, por exemplo, a Terra tem uma massa de 6 vezes 10 a 24 quilos, o raio de 6.400 quilômetros. Qual é a gravidade que ela gera? Aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado, tá? Já estou arredondando, né? Em geral 9,8. E, bem, vamos pegar um outro planeta, Júpiter, por exemplo, né? Então, Júpiter, ele é um planeta muito grande, ele tem em torno de 318 vezes a massa da Terra, tá? E a sua gravidade, veja, como a sua massa é maior do que a da Terra, mais de 300 vezes, né? Ele gera também uma aceleração da gravidade maior. A nossa aceleração é quase 10 e a de Júpiter é 2,5 vezes maior, 25 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, lá os corpos caem mais rápido do que aqui, né? Então, se você fizer um experimento de queda livre aqui, soltar um corpo no campo gravitacional da Terra, próximo do nível do mar, você tem um comportamento. Lá, se você fizer uma situação semelhante, você vai ver que o objeto ele cai mais rápido, né? Porque a aceleração da gravidade é maior, certo? Então, essas situações, né, é que alteram a gravidade, né? Latitude, altitude, profundidade, composição do solo, ir para um outro planeta, como sugere a tirinha, a parte geológica, né, que é a questão da composição do solo. Isso são situações normais que ele se refere, isso que causa o humor nessa tirinha, né? Porque o John ele se refere à perca de peso, na verdade é a perca de massa do Garfield. E o Garfield entende isso, ele não quer perder a massa dele, ele quer continuar comendo, comendo, né? Ele só quer mudar a situação, ele só quer mudar, no caso, a gravidade. Quando ele muda a gravidade, muda a força-peso, mas a sua massa continua a mesma. Então, assim, esse que é o humor dessa tirinha, né? Então, existem outras situações, pessoal, em que as acelerações, né, nós chamamos de acelerações efetivas,
elas são afetadas. Então, por exemplo, em certas simulações, na água, por exemplo, quando você mergulha na água, quando você entra na água, né, tirando a situação de equilíbrio, né, o seu corpo fica flutuando ali numa piscina, por exemplo, né, num garapé, num rio. E aí o que acontece? A sua gravidade aparente, ela foi uma gravidade efetiva. O que você sente ali é uma gravidade aparente, né? Como se você tivesse mais leve, né? Então você fica flutuando sobre a água. Então, nessa situação na água, né? Na piscina, no garapé, no rio, você sente uma redução na gravidade, chamada redução na gravidade efetiva. Já no ar, né, a NASA quando faz certos voos, né, com aeronaves para simular situações de baixa gravidade, né, é, esses voos, né, aproximadamente parabólico, faz com que quem está lá dentro, né, os passageiros desse avião, sintam gravidade zero, né, mas isso é uma gravidade aparente, porque o avião está sobrevoando a atmosfera terrestre, que tem gravidade. Então, essas situações fazem com que você crie simulações em que a gravidade ela é alterada. Nesse caso, é alterada por uma situação física. Por exemplo, no espaço também. Então, na água, no ar, no espaço sideral, você pode ter satélites em órbita, estações espaciais, onde a gravidade é próxima de zero. Mas se você parar para pensar, a gravidade, para ser igual a zero, você teria que ter uma distância infinita, né, da Terra e longe de qualquer outro corpo, né? Um corpo celeste, tipo um planeta, uma estrela, entende? Mas como o nosso sistema solar, nós não estamos isolados, né? Então isso é quase impossível. Então, assim, o que acontece é que o movimento circular desses objetos em torno da Terra, né, o movimento circular acelerado, variado, né, faz com que essas velocidades mudem. Aí você gera uma aceleração tangencial, uma aceleração centrífuga, centrípeta, e isso altera a gravidade local, né, fazendo com que você se aproxime do zero. Então, uma gravidade efetiva. Perfeito? Então, por isso que os astronautas flutuam, né, lá na nave espacial, na estação espacial, certo? Você simula um ambiente onde a gravidade é próxima de zero. Mas a estação, a nave, a espaçonave, ela está com uma velocidade de rotação, né, em órbita em torno da Terra. Perfeito? Uma situação química, né, por exemplo, a decantação é uma separação de misturas heterogêneas, por exemplo, sólido e líquido, que você separa a mistura e leva um certo tempo, né, dentro de um becker, isso vai sentar no fundo desse becker, né, depois de um certo tempo, o que é mais denso fica embaixo, o que é menos denso fica em cima, numa mistura heterogênea. Mas aí você utiliza um aparelho chamado centrífuga para acelerar a decantação. Então esse aparelho, a centrífuga, ele altera a gravidade do local, a aceleração local. Isso faz com que você consiga separar a mistura rapidamente, né? Por exemplo, no ambulatório você tem ali quem mexe com fluidos, né? O próprio sangue, né? Para fazer uma análise, uma mistura de uma análise de uma mistura de sangue, você quer que aquele procedimento ocorra da forma mais rápida possível, você coloca numa centrífuga para acelerar o processo. Então você está alterando a gravidade, a aceleração daquele ambiente, né? Para mais, claro, você pode alterar a aceleração para mais ou para menos, dependendo da situação. Em altas velocidades, né? Veículos, né? Por exemplo, aeronaves, carro de corrida, motos, os passageiros, os pilotos sentem o que nós chamamos de acelerações G, né? Ou força G. Então, a força, a aceleração é aumentada comparada à aceleração gravitacional. Então, isso são situações em que a gravidade ela pode ser alterada, perfeito? Então, espero que todos tenham gostado. Até mais e bons estudos!